submetendo sua vida às ordens dela, engajando-se em gangues e perdendo-se em delitos a fim de conseguir dinheiro para agradá-la ou para conseguir o pão de cada dia. Cairá na clandestinidade e, para não serem expulsos, precisarão fugir de um lugar para outro. As revelações feitas pelo experiente espírito acerca do futuro de todos os envolvidos na trama do destino surpreendiam os ouvintes. Quanto a Fernando, o ex-namorado de Ludmila, filha de Rafael e Alice, que permaneceu na frente da luta, ao abandonar injustamente a pobre jovem na hora mais dura de seu destino, demonstrou-se tão frio e cruel, que não deixou alternativa para si mesmo senão a de ser excluído da nova humanidade e do novo mundo, com a aquisição do passaporte para o exílio. Já Ludmila, demonstrando força de vontade e fibra de caráter, enquanto não se deixar arrastar pelo ódio contra o ex-noivo, pelo desânimo ou pela revolta diante das dores que está enfrentando, estará recebendo nosso apoio direto e, se permanecer firme, suportando as investidas do mundo sem vacilar, é a única que ainda detém, além de Alberto, a direção do próprio destino sob seu controle, demonstrando condições de integrar a nova humanidade. Com relação ao seu pai, Rafael, ele tentará ser feliz ao lado de Lia. No início, tudo será muito bom porque estarão relembrando a euforia dos encontros da intimidade como dois pombinhos apaixonados. No entanto, os dois se transformarão em espinho, um para o outro, uma vez que, já livres para viverem uma união legítima, o desparecimento da atmosfera proibitiva de antes, que tornava mais quente e prazerosa a ligação entre ambos, fará enfraquecer a paixão. Sem as facilidades financeiras, Lia se desencantará com o novo companheiro ao mesmo tempo em que Rafael, desacostumado ao trabalho duro, terá muita dificuldade em se adaptar à nova rotina de esforços contínuos para ganhar a vida honestamente. Logo estarão esgotados os seus recursos e, no decorrer de menos de 5 anos, todo o encanto terá acabado. Se aproveitarem as espinhosas estradas que terão pela frente sem se comprometerem com novas quedas, talvez ainda possam ser admitidos na experiência terrena, renascendo, no futuro, em ambientes difíceis e hostis junto a comunidades menos avançadas. No entanto, pelo grau de egoísmo e orgulho que há em suas vibrações pessoais, se candidatam mais à repetição dos velhos comportamentos do que da própria transformação, o que impedirá a permanência de ambos nas dependências do planeta renovado. Recordando-se dos amigos encarnados que, iludidos com as questões da mediunidade, haviam se afastado dos trabalhos da instituição, Jerônimo indagou, respeitoso, prezado doutor, e quanto aos nossos irmãos desertores? Por já terem conhecimentos espirituais, isso poderá ajudá-los a permanecer junto aos construtores da nova humanidade? Bem, meu filho, o conhecimento é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Traz discernimento para ajudar nas tarefas do crescimento ao mesmo tempo em que confere mais responsabilidade aos seus detentores. O caso deles é dos que se tornaram médicos e, ao invés de se dedicarem a salvar vidas, passaram a cometer abortos ou eutanásias. Ou dos químicos que, ao invés de usarem de seus conhecimentos para acelerar o progresso científico da humanidade, se tornaram fabricantes de bombas, usando a combinação de substâncias para destruir seus semelhantes. Peixoto, Cássio, Moreira e Geralda escolheram a estrada do mundo, mesmo conhecendo os ditames da lei divina. Na verdade, pretendiam viver as coisas de Deus com a mesma sem cerimônia e superficialidade com que vivem para as coisas do mundo. Para eles, então, meus filhos, a estrada será mais áspera do que para os demais. Peixoto usava da mediunidade para atrair simpatias e recursos que resolvessem o problema de sua ambição. Cássio está brincando de viver, perdido nas aventuras da euforia, imaginando que pode servir à luz e à escuridão ao mesmo tempo. Moreira, viciando as forças genésicas no exercício desbragado da sexualidade junto às irmãs infelizes, está de tal forma comprometido com entidades inferiores, que não conseguirá sair desse cipoal sem sofrer terrivelmente. Geralda, por sua vez, amesquinhada pela carência de afeto, está empenhada em fazer o mal para suprir-se de carinho, roubando de outra.
Esses defeitos demonstram graves distorções em suas almas, mesmo depois de tudo o que escutaram e aprenderam aqui, do que leram em obras esclarecedoras, do que conseguiram sentir através da própria mediunidade. Na verdade, são companheiros equivocados que não desejam corrigir seus comportamentos, rebeldes à disciplina espiritual que julgam tola ou excessiva. Então, apoiando-se mutuamente, encontraram forças para romper compromissos de trabalho livremente assumidos na instituição. Esse é o tipo de trabalhador menos qualificado para as tarefas da construção da nova ordem de vibrações no planeta. Dizem querer servir ao Cristo, mas são rebeldes aos seus pedidos e avessos ao trabalho. Isso porque, ao invés de se compenetrarem da seriedade e autenticidade do cristianismo, apenas se fantasiaram com seus princípios, corrompendo-os com as condutas íntimas, com as atitudes ocultas, com os sentimentos deturpados. Não poderão ser admitidos na escola se, ao invés de se tornarem auxiliares dos professores, são os primeiros a fraudar as disciplinas escolares, explorando a ignorância dos outros alunos. E fazendo um gesto de lamento, terminou: eles não poderão permanecer aqui. Padecem da pior enfermidade, a falsidade e a mentira que os contaminou profundamente. Escolheram o afastamento do caminho sério e precisarão aprender em outras lutas a não mais o fazerem. Por isso, perderão a concessão terrena, para migrar a mundo inferior no qual, certamente, alicerçados nas experiências mediúnicas e na recordação dos princípios que não levaram a sério, recomeçarão a construção da estrada da fé viva, ajudando os outros a se esclarecerem nas coisas da alma. Infelizmente, nossos amigos estagiam aqui neste mundo pela última vez, sobretudo porque, no caso deles, detentores da tarefa mediúnica, eram o devedor a quem se empresta um pouco mais a fim de que se recupere, coisa que não se empenharam em fazer. E como é um trabalho de última hora, os maus empregados não poderão voltar à mesma seara. Relembrando o Divino Mestre, terminou a lição, recordemos as palavras de Lucas, no capítulo 12 de seu Evangelho, 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme sua vontade, será castigado com muitos açoites. 48. Mas o que não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E, a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Não são, pois, novidades, para nenhum de nós, as palavras de Jesus, que ensinam que muito se pediria a quem muito houvesse recebido e que, os que não souberam a vontade do Pai, mas cometeram graves delitos, seriam menos punidos do que aqueles que, tendo sabido a vontade do Pai, houvessem cometido infrações simples. Nessa situação eles se encontram e a seus casos específicos se aplicarão as palavras do Mestre. 31. Há muitas moradas na casa do Pai. Nas infindáveis constelações de sóis e galáxias que flutuam sobre as cabeças dos homens, reflete-se o incomensurável amor de Deus, garantindo às criaturas a oportunidade do aprendizado e a construção da evolução segundo suas opções livres diante das leis inderrogáveis que regem a vida de seus filhos. Muitas moradas representando as muitas chances de evolução contrastam com a velha fórmula do céu e do inferno apregoado até hoje por muitas religiões, que resumem o universo a um paraíso de beatitudes ou a uma fornalha de crueldades. Incompatíveis com o senso de evolução gradual e permanente, tais religiões não sabem como vencer as contradições existentes entre a bondade e a justiça de Deus quando ensinam que, vivendo uma única vez, a alma tem seu destino fixado de forma definitiva no venturoso Éden de delícias ou no terrível Tártaro de sofrimento. Algo mais semelhante a uma escola que só possuísse uma única classe de primário e que, observando o desempenho dos alunos durante um ano, ao final do curso conferisse o diploma universitário aos aprovados, enviando os reprovados para um forno crematório. As concepções do paraíso e do inferno, como resultante da experiência de uma única vida, aviltam a ideia de um Deus bom, de um Pai,
tanto quanto revoltaria a qualquer um a conduta de um genitor que cozinhasse seu filho em azeite fervente porque teve nota baixa em uma prova da escola. Com Jesus, o ser humano pôde aprender sobre a existência do reino do mundo e do reino de Deus. Dessa forma, o Divino Mestre ensinou sobre a necessidade de compreenderem as modificações interiores indispensáveis para que aqueles que viviam atrelados ao reino do mundo conseguissem se preparar para ingressar no reino de Deus, o único verdadeiro e adequado aos que são os filhos de Deus. A vida na Terra se apresenta, então, como o período de desenvolvimento e avaliação de condutas, pensamentos e sentimentos, visando credenciar cada filho para o ingresso em outras fases evolutivas, vencendo suas fraquezas e debilidades, como se fosse um estágio de depuração da alma para suas futuras trajetórias em lugares melhores. A capacitação do pré-primário seria, apenas, o pré-requisito para o ingresso no primeiro ano através da alfabetização mínima que facilitasse ao estudante compreender as lições que viriam, um pouco mais complexas, mas que se construíram com base no abecedário. O primário era o adestramento da criança no código da linguagem para que compreendesse os demais ensinamentos. Desse modo, os estágios iniciais não representavam a integralidade da escola nem esgotavam todo o conteúdo da aprendizagem a ser assimilada pelo aluno ao longo de uma vida inteira de estudos. O reino de Deus abarca, pois, todas as séries gradualmente superpostas que são salas de aula nas quais os alunos vão sendo modelados e melhor preparados em suas capacidades espirituais. O reino do mundo é a sala do pré-primário. Jesus, como o professor responsável por ela, orienta seus alunos iniciantes sobre o código da alfabetização espiritual, relatando que a aprovação para os próximos estágios depende, fundamentalmente, do entendimento dos mecanismos das leis do espírito. Com essa lição bem entendida e colocada em prática, os alunos poderão ingressar em estágios mais adiantados, nas outras salas de aula da grande escola do universo. Então, a todos ensina a necessidade de serem simples, pacíficos, brandos e humildes de coração, solidários, fraternos, sinceros e verdadeiros. De se apartarem do mal, do orgulho e do egoísmo para que tenham a base firme sobre a qual serão edificadas as outras lições do porvir. As muitas moradas são as outras esferas que servem, em diferentes níveis, como planos evolutivos para a imensidão das almas existentes, essas sim, contadas ao infinito, e que povoam os rincões do universo sem limites. Daí estarem os espíritos amigos, acompanhando o destino das criaturas para ampará-las nos exercícios diários através dos quais cada um conseguirá juntar as letrinhas, compreender a construção das palavras e, por conseguinte, entender a estrutura das frases. Com isso a criatura se inserirá no contexto dos que compreendem o alfabeto divino e podem ocupar o seu lugar na ordem da vida como novos agentes de Deus, ajudantes do Criador, cooperadores do progresso, administradores da justiça, servidores do amor, instrutores de almas, engenheiros de novas civilizações, tudo isto como tarefa missionária desempenhada na grande escola universal. Bezerra, Jerônimo, Adelino e outros irmãos aqui vistos como cooperadores responsáveis eram e são os ajudantes em tarefa. As igrejas da Terra desempenhariam a função de aglutinadoras da luz através dos ensinamentos espirituais, decifrando-os aos seus frequentadores através da explicação dos detalhes de funcionamento desse mecanismo aos que procurassem compreendê-los. No entanto, fruto das distorções evolutivas e dos defeitos humanos, boa parte das religiões vilipendiariam o tesouro espiritual e, ao invés de oferecerem aos seus rebanhos o verdadeiro alimento, canalizaram seus interesses para as conquistas de vantagens imediatas, falando de Jesus, mas cultuando o bezerro de ouro. Aos que procuram seu abrigo e ensinamento em seus templos, reduziram as lições à multiplicação de cerimônias ou rituais herméticos ou místicos, sem aprofundarem as coisas, impondo-lhes a crença cega em dogmas ilógicos de uma teologia confusa e balofa, de olho nas carteiras e valores de seus fiéis. Deixando-se arrastar pelo canto das sereias,
inúmeras instituições religiosas não têm se demonstrado firmes o suficiente para manterem a nau cristã no caminho reto do desinteresse material, alfabetizando seus alunos humanos com a lógica das leis espirituais, preferindo confundir seus adeptos com a troca de favores ou de interesses, à custa dos quais conseguirão ingresso nas vantagens do céu. Jesus deixara muito claro essa questão falando sobre as dificuldades dos ricos ingressarem no reino de Deus, através da história do jovem rico relatada em Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24, 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? 17. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um e só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. 18. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 20. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? 21. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. 22. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. 24. E, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Obviamente, querido leitor, não se pode atribuir ao Cristo qualquer tipo de preconceito contra este ou aquele, notadamente porque, em suas condutas, Jesus jamais deixou de se acercar de pobres e ricos, virtuosos e pecadores. O que se entende dessas palavras, no entanto, é que aqueles que já se entregaram ao reino do mundo desfrutando suas benesses e facilidades, raramente estão dispostos a abdicar de tudo o que lhes garante superioridade, respeito, admiração ou inveja alheia para, por vontade própria, caminhar na direção oposta, enfileirando-se com os desprezados, com os derrotados, com os que não são admirados. As lutas que o reino do mundo impõe aos seus adeptos ou seguidores são demasiadamente atrozes para que alguém que já tenha conquistado algumas de suas regalias se disponha a se desfazer delas. Observem-se as condutas das personagens dessa história. A derrocada material pelo insucesso do negócio, a perda da fonte de abastecimento fácil, a necessidade de procurar trabalho digno para a conquista do salário decente, a perda do luxo representaram para a maioria deles um retrocesso inconcebível. Boa parte preferiu embrenhar-se no cipoal do crime ou mergulhar no lodo da depravação para garantir as aparências do mundo. Fugir da vergonha, aliar-se com outros poderosos, procurar favores à sombra dos endinheirados, agredir aqueles que já não lhes podem sustentar os prazeres, são comportamentos comuns à maioria dos que já se vestiram das púrpuras ilusórias, nas opulências levianas de um mundo ostentação e superficialidades, aparências e mentiras. Como aceitarão uma mudança tão radical em seu estilo de vida? A evolução coloca os alunos diante das provas necessárias, tanto para a avaliação de suas conquistas quanto para a demonstração de suas fragilidades. No primeiro caso, o acerto e a correção de condutas revelam um aprendiz capacitado, que assimilou as lições que lhe foram ministradas. No segundo caso, a reação rebelde, agressiva ou leviana se incumbe de demonstrar o despreparo do aluno e, então, sua urgente necessidade de lições mais eficazes na construção do abecedário divino dentro da alma. Exemplo de aluno na primeira situação, encontramos Alberto e Marcelo que, suportando o peso de seus erros, se conduziram de maneira correta, aceitando as duras lições do destino como experiência de crescimento. Não importa o que fizeram de errado. O essencial era como se conduziam na transformação para a melhora do próprio caráter. Marcelo se afundou na libertinagem e colheu os frutos amargos dessas escolhas. No entanto,
mesmo no final da vida, arrependeu-se sinceramente e converteu-se em exemplo para os membros de sua família. Suportando as dores e a vergonha de suas atitudes, seria visto pelo mundo como um derrotado, um perdedor. No entanto, para o reino de Deus, Marcelo surgia como um vitorioso de si próprio, mesmo que ainda fosse um enfermo da alma, a caminho da melhora definitiva. Cornélia e Lauro também exemplificam os bons alunos que, podendo fugir da prova, poderiam ter deixado de atender às necessidades do filho rebelde e indiferente. Afinal, como pensa o mundo imediatista, por todo o bem que lhe fizeram, foram pagos com a ingratidão e o esquecimento. No entanto, colocados no teste do amor verdadeiro, foram capazes de sacrificar o orgulho e o amor próprio, a indignação e o ego ferido para atuarem como educadores reais, auxiliando o filho perdido e reconduzindo-o ao caminho novamente. Sobretudo em relação a Lauro, que nunca se dedicou a qualquer caminho religioso e que estava mais inclinado a atitudes mesquinhas, sua vitória foi a de um herói verdadeiro. A compaixão em sua alma foi tão gigantesca, que neutralizou todos os pruridos do amor próprio, do orgulho de pai, fazendo com que Lauro esquecesse de imediato qualquer reação de indignação para, ao contrário, sair em defesa daquele ser tão desditoso que tinha sob seus cuidados. Com isso, demonstrou ser um espírito nobre, capaz de vencer o egoísmo e o orgulho destruidores, esquecendo tudo o que suportara por causa do filho perdido. Quanto aos personagens que se encontram na segunda condição, na de maus alunos, de alunos rebeldes, levianos ou agressivos, não será difícil enumerar aqueles que não merecerão conquistar a aprovação final. Observe sua vida, querido leitor, porque estas são circunstâncias que acontecem na vida de todas as pessoas, todos os dias de todos os meses de todos os anos. A decepção amorosa, o desejo de ser feliz à custa da infelicidade dos outros, a falta do emprego aconselhando a prática do delito, a calúnia descoberta na boca do melhor amigo, a ingratidão dos filhos, a traição dos afetos, a humilhação pública, a injustiça das leis humanas, são situações dolorosas que aferirão a conduta do Filho de Deus que você é, de maneira que sua alma possa brilhar com uma grande nota de aprovação ao ver-se anevoada pelo fracasso diante da oportunidade, exigindo nova prova que, no futuro, venha ferir sua modificação nas mesmas áreas onde já fracassou anteriormente. A Terra, portanto, como sala de alfabetização do espírito, está na hora do exame final de seus alunos, testando-os para selecionar os que poderão nela permanecer, matriculados para cursos mais avançados, apartando os que precisarão dela ser retirados, a fim de irem habitar outras moradas na casa do Pai, nas quais o ensinamento também é muito eficiente, mas os métodos de ensino são bem mais exigentes e rigorosos. 32 Em busca dos eleitos. Compreendendo as palavras de Bezerra, os espíritos que ouviam naquele ambiente meditavam sobre conceitos que valiam tanto para os vivos da carne quanto para os próprios desencarnados, uma vez que eles também estariam submetidos à aprovação ou reprovação nos cursos da Terra. Então, para ampliar o campo de reflexões, Jerônimo indagou: amado paizinho, a maioria dos casos sob nossa observação é de irmãos que estão se condenando ao exílio, incapazes de fazer parte da nova humanidade. Relembrando a pergunta que os apóstolos dirigiram a Jesus certa ocasião, ouso indagar, porventura, haverá os que se salvam? Bezerra acenou em sentido afirmativo, completando o ensinamento: ora, filhos do coração, se é grande o número dos temporariamente indisciplinados a imporem-se o degredo transitório para núcleos de aprendizado mais difíceis, certamente que a escola terrena não será esvaziada de alunos. Bons alunos existem que poderão, apesar de seus defeitos variados, continuar a frequentar suas aulas, porque demonstraram aproveitamento compatível com as expectativas pedagógicas do currículo divino, tendo demonstrado sincera disposição para a superação de suas limitações. Certamente que, num primeiro momento, vocês poderão dizer que se trata da minoria dos habitantes da Terra àqueles que estarão em condições de permanência no planeta. Realmente, será assim. Porém,
Para a nova sala de aula já estão chegando outros alunos, atraídos pelas melhores estruturas escolares geradas pela purificação da atmosfera vibratória da Terra com o afastamento dos renitentes e obstinados no mal. Essas medidas profiláticas permitirão que seus futuros habitantes se identifiquem numa mesma sintonia de aspirações e inclinações para boas coisas. Para identificarmos aqueles que se qualificaram para a permanência no mundo, caso desejem aprender mais, poderemos excursionar pela superfície da Terra, aqui nas proximidades, para observarmos os critérios de seleção vibratória em ação. Com todos demonstrando interesse em tão importante oportunidade de aprendizado, Bezerra continuou explicando: se vamos sair a campo, é sempre bom que preparemos adequadamente a observação. Tenho aqui um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo para que ele nos sirva de roteiro de estudos. Tirando do bolso de seu alvinitente avental de médico um igualmente luminoso livro, abriu-o no capítulo 3º, na parte destinada por Kardec à explicação sobre mundos regeneradores. Selecionando parte do texto que guardava essencial ligação com a experiência que se propunha realizar, Bezerra considerou: encontramos no Evangelho as seguras indicações dos critérios espirituais que possibilitarão a qualquer interessado possam promover a chamada salvação, objeto de pergunta de Jerônimo e das preocupações de grande parte dos seres humanos. Uma vez que a Terra caminha na direção da regeneração, o Evangelho oferece as indicações qualificadoras dos que poderão habitar um mundo dessa categoria. Tomando o exemplar, iniciou a leitura de pequeno trecho, 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, a humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, neles não mais de orgulho que fez calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade preside as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele, seguindo as suas leis. Basta a atenção na leitura para começarmos a observar onde estão as importantes indicações dos critérios de seleção na avaliação dos candidatos, tomando-os pelo modo de proceder nas menores coisas. Como podem observar, o mundo regenerador é um orbe habitado por espíritos que se arrependeram. O arrependimento sincero é a primeira condição essencial para nele ter assento, porque é a expressão da consciência que reconhece o erro cometido ao invés de atribuí-lo a outrem, demonstrando a responsabilidade pelos próprios atos. Ao mesmo tempo, é o primeiro passo para a correção do erro, como consequência da culpa e do desejo de melhorar. Sairemos em busca dos verdadeiramente arrependidos, os que estarão revestidos da primeira condição para a salvação. Não se trata, porém, do arrependimento mentiroso, daqueles que se arrependem de não terem roubado mais, de não terem sido tão cruéis quanto poderia ter sido, de não terem prejudicado os outros como seria possível fazer. Não estamos falando aqui de arremedos de arrependimento nem dos que se lastimam por ter perdido a chance de serem melhores do que foram. Estaremos em busca do arrependimento, que significa reconhecimento da própria culpa em grau amplo e absoluto. É a posição da alma em relação ao juízo que faça sobre si. Não se trata do sentimento vinculado apenas a um âmbito da vida, como alguém que se arrepende de ter falado uma palavra torpe, mas que continua a agir de maneira indigna. Temos muitos que se arrependem no varejo, mas que continuam agentes do mal no atacado. Compreenderam? Sim, doutor, respondeu Adelino. Estaremos procurando os que fazem do arrependimento o resultado de um profundo exame de consciência sobre seu modo de ser e viver, e não sobre pequenos comportamentos do dia a dia. Perfeitamente, meu filho. Os estudiosos das estrelas sabem que, através da luz que elas emitem, podem descrever os diversos materiais de que são formadas, porque cada elemento químico produz uma coloração em determinada faixa de onda do espectro.
decodificando o raio luminoso que esses focos estelares emitem desde os profundos rincões do espaço, sem saírem da Terra. Os astrônomos sabem dizer quais são os elementos químicos de que são compostos. Isso também ocorre em relação à luminosidade ou ao campo de energias que cada criatura produz. Observando as emanações que circundam cada pessoa, economizar